Que a graça do Senhor Jesus caia sobre você, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre os seus planos. Que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Algo que é extraordinário, esse livro de Josué e o que nós temos aprendido, que lições importantes. Hoje nós vamos estudar sobre Josué 15 e que lições importantes. Mas se você ainda não é um seguidor aqui do canal, eu quero te pedir, faça isso agora, não te custa nada e pode fazer com que essa mensagem chegue a um número maior de pessoas. Então, vai lá e segue aqui o canal, ok? Se você puder, curta esse vídeo aqui, compartilha com outras pessoas, comente, isso tudo vai ajudar o YouTube a entregar essa mensagem muito mais longe, levar muito mais longe. Josué 15, o título que eu quero trazer para você é: depois da promessa vem a luta, não pare na porta da conquista. Não pare na porta da conquista. Receber é graça, tomar posse exige ação. Existem algumas pessoas que confundem e acham que porque Deus nos deu uma terra prometida, vai ser tranquilo, nós não temos guerras, não temos lutas. Não é assim. Não é assim. Deus nos dá uma terra prometida, mas Ele espera que nós possamos lutar por aquilo que Ele já nos deu. É uma vitória? Mas nós vamos precisar lutar. A promessa foi liberada, mas o território ainda estava ocupado. Você vai parar ou tomar posse? No último capítulo 14, se você não assistiu, eu quero te indicar, volta lá e assiste, que é extraordinário. Caleb pede a posse daquela promessa que Deus tinha lhe dado, mas isso não quer dizer que o território estava livre, que seria fácil. Ele recebe a promessa aos 40, aos 85, ele requer o cumprimento da promessa e, olha, ainda bem que ele ainda tinha muito vigor, porque a terra estava ocupada, assim como a terra prometida, né? Quando o povo hebreu entra na terra prometida, ela está ocupada e terão batalhas, terão guerras para conquistar aquilo que Deus já liberou. Você vai parar ou vai tomar posse? Josué 15 nos mostra que Caleb recebeu sua herança, mas ainda haviam gigantes, tantos anos depois, gigantes para derrubar. Muitos recebem a promessa, muitos de nós, reflita sobre isso, mas desistem na hora da posse. É uma palavra para empreender, é uma oportunidade, é um emprego, e aí você tem uma dificuldade com o chefe, tem uma dificuldade porque empreender é desafiador, você tem uma dificuldade no casamento, tem uma dificuldade na relação com a sua esposa, com o seu marido, e aí se dá por vencido. Não, esses são os gigantes que nós precisamos vencer, né? Hoje, todos nós, você e eu, vamos aprender a vencer o que tenta te impedir na conquista de fato da sua promessa. E mais, a preparar os seus filhos, as futuras gerações, para vencerem também. Bom, vamos entender qual é o contexto que o capítulo 15 se passa. Caleb toma posse, né, do monte que ele requer, Hebron, isso está lá nos versículos 13 e 14 do capítulo 15 de Josué, mas os anaquins, gigantes, eles ainda estavam lá, e ele expulsa alguns deles, pelo menos 3 deles, depois ele lança um desafio: quem conquistar Debir ganhará sua filha Axa por esposa, ou seja, ele desafia as futuras gerações. Isso ajuda a preparar as futuras gerações. Nada de mão beijada, né? A conquista precisa pagar o preço. Otoniel, sobrinho de Caleb, vence e casa com Axa, com sua filha Axa. Axa pede e recebe fontes de água, sinal de inteligência, visão e herança bem administrada. Bom, nós temos pelo menos 4 lições e eu quero ressaltar para você. A primeira delas: a promessa de entrega à terra, mas você precisa tirar os gigantes. A promessa te entrega a terra, mas você precisa vencer as batalhas, precisa vencer os gigantes. Expulsou 3 filhos de Anak, isso está lá no versículo 14, das lutas de Caleb depois de ter a posse da terra, né, dele ter recebido, mas ele tem que ter luta,
Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Não ache que só porque algo é de Deus, você não vai ter desafios. Então, assim, tem pessoas que dizem, não, eu acho que essa empresa não é de Deus, esse negócio não é de Deus, porque é muito desafio, é muita luta. Filho, aonde você ouviu falar que se é de Deus não vai ter luta? Onde você ouviu? Nós podemos aprender isso aqui com essas lutas de Caleb. A promessa não anula a luta. Anota isso aí. A promessa não anula a luta. Ela só garante que a vitória é certa, desde que você faça o que precisa ser feito, né? É assim que Deus definiu que seria. Ele fez o impossível, mas o possível nós vamos precisar fazer, e é assim que Deus quer que seja. Você recebeu uma promessa de restauração financeira, por exemplo, mas precisa cortar dívida, precisa mudar hábitos, precisa reeducar seu consumo. Você vai sair dessa fase e você vai viver uma outra vida. Que ótimo! Mas não pense que você não tem que ir lá agora organizar suas finanças, negociar suas dívidas, mudar hábitos, baixar padrão de vida. A sua parte você vai precisar fazer. O impossível o Senhor fez, mas o possível você precisa fazer. Segunda lição desse texto extraordinário: a bênção não pode parar em você. Desafie a próxima geração. A bênção não pode. Existem muitos pais deixando herança para os filhos, mas não preparam os filhos. Os filhos não sabem o custo daquilo, de como foi conquistado, do esforço feito. Então é muito importante que você possa entender sobre isso. E os versículos 16 e 17 deixam isso muito claro, né? E aí o que Caleb faz? Ele vai lá e ele provoca. Ele diz, quem atacar Débir e a tomar, eu lhe darei minha filha Axa. Ou seja, alguém que tenha lutado, que tenha pagado o preço, que tenha entendido isso. Então Caleb empurra a nova geração para o campo de batalha, não os acomoda, não diz assim, fica aí, tá tudo aqui, eu já conquistei, vocês não vão precisar lutar porque eu conquistei. Não, vocês querem conquistar, vão à luta. Aprendam o esforço que é necessário para conquistar, só assim eles darão valor. Então ele dá herança, mas também dá propósito. A promessa é minha e ela se estende a vocês, mas tem luta, tem desafio, é importante. Não basta deixar dinheiro para os filhos, você precisa deixar visão, você precisa deixar coragem, princípios. Eles precisam entender e conhecer as histórias e as vitórias, as lutas por trás daquilo que hoje eles usufruem. Terceira lição: quem herda com sabedoria pede o que realmente importa. Quem herda com sabedoria pede o que realmente importa. Nós vamos encontrar isso lá nos versículos 18 e 19 de Josué 15. Dá-me também fontes de água. Esse é o pedido. Então Axa mostra maturidade. Não pede luxo, pede infraestrutura, assim como Salomão não pediu outras coisas que não sabedoria. Nós sabemos, a vida só existe nesse planeta por causa da água. Que me adianta ter outras coisas se não tiver água? Então olha a sabedoria de filhos bem preparados para saber o que de fato precisam. O resto a gente constrói, mas precisa ter água. E me pede com sabedoria. Ensine seus filhos a pedir o que sustenta e não o que brilha. Não são pedras preciosas, é água. Da água a gente vai para o resto, ok? Então, incentive conversas em casa sobre empreender com propósito. Empreender sim, mais de 70% dos ricos do mundo são empreendedores. E coragem a que haja uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda, mas que haja acima de tudo propósito, para que não se perca a paz. Não basta ganhar dinheiro, ok? Se você ganha dinheiro e perde a paz, já você vai ver que nada tem tanto valor. Não é à toa que Jesus diz, eu lhes deixo a paz, né? Muito claro. Investir em conhecimento, faça cursos, leia livro, procure se habilitar, procure estar pronto.
Usar a herança para produzir, não só consumir. Usar a herança para produzir, não só para consumir. Precisamos ensinar isso para as futuras gerações, senão eles ficam sentados só usufruindo. Não, filho, não é assim. Você vai produzir mais, você vai multiplicar. Servo bom e fiel é aquele que Jesus, quando conta a parábola, né? E aí ele diz a parábola dos talentos sobre o servo bom e fiel que multiplicou talentos e não o que enterrou, que é o servo mau e infiel. A quarta lição diz: não deixe nada para trás, complete sua conquista. Não deixe nada para trás, complete sua conquista. Nós vamos achar isso lá entre os versículos, no versículo 20, por exemplo, até o 63, do capítulo 15 de Josué, que diz o restante, né? E aí assim, o restante do capítulo, ele detalha os limites e cidades da tribo de Judá, com muita clareza. Deus é detalhista, Ele quer que você saiba o que é seu e o que você ainda precisa ocupar. Então, tá até aqui, ok, mas eu tenho mais promessa na sua vida, e vai até aqui. Cuidado para você não querer o que Deus não desejar de uma forma que te adoeça, porque é algo que não está nos planos de Deus que seja para você. Eu quero te fazer um desafio, quero que você liste hoje 3 áreas que você sabe que Deus já te prometeu, mas você ainda não ocupou de verdade. Escreva aí 3 áreas, 3 promessas que você tem na sua vida, Deus já te prometeu, mas você não ocupou, não totalmente, né? Não totalmente. A promessa é só o início, a posse vem com coragem, ação e visão de longo prazo. Visão de quem sabe onde vai chegar. Caleb venceu os gigantes e formou um genro guerreiro e uma filha sábia. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Esse é o retrato de um homem que viveu a promessa por completo e não esgotou nele. Continua, né? Não aceite viver com a promessa nas mãos, mas com os gigantes ainda no território. Expulse-os, tome posse e ensine os seus, ensine as futuras gerações. Se você está decidida a tomar posse da sua promessa até o fim, eu quero que você comente aqui: vou vencer até o último gigante. Vou vencer até o último gigante. Se esse conteúdo fez sentido para você, clica aqui, curte, isso vai ajudar o YouTube a entregar mais longe. Comenta, vou vencer até o último gigante. Compartilha quem você ama, quem você gosta, quem você admira, que precisa ouvir essa mensagem, né? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, vai lá e se inscreve no canal, isso também vai nos ajudar muito, muito. É uma linda forma generosa de retribuição a nós que preparamos esse conteúdo com tanto amor. Se você não ativou as notificações, vai lá no sininho e ativa todas as notificações. Toda vez que tiver um conteúdo novo, e todos os dias tem, você vai ser informado e vai ser alertado para um conteúdo de fato transformador. Se você quiser saber mais, se aprofundar mais no assunto de finanças pessoais à luz da Bíblia, eu quero te indicar esse livro, Faça as Pazes com Seu Dinheiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, se você quiser adquirir o livro. Caso você queira, Rezende, eu quero mais, eu quero me aprofundar mais, então eu vou deixar aqui o link da Henry Class, uma plataforma de cursos sobre finanças pessoais à luz da Bíblia, e você não pode perder. Não pode perder, ok? Agora, se você quiser me seguir nas redes sociais, me dê essa honra no Instagram, @RezendeNOficial, ok? Vou deixar o link aqui também para facilitar para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo conteúdo.